Então, fala galera do Instituto Genária Viana, meu nome é Leandro, professor de inglês. A aula de hoje é para a terceira série do ensino médio, onde a gente vai trabalhar agora o capítulo 6. Esse capítulo 6, ele vai trabalhar todo em cima de um tema que é sempre a questão da tecnologia. Então, sempre o acesso à tecnologia, o uso de novas tecnologias. Então, é um tema que é recorrente também em provas do Enem. Como que é a questão da tecnologia, cada vez o surgimento de novas tecnologias, então é um tipo de questão que também cai muito, tá? Tá aqui o capítulo 6, ampliação do conhecimento de mundo, compreensão textual como mecanismo de acesso à tecnologia. Então, todo esse capítulo de agora vai ser focado nisso, bom? Então, o que ele começa aqui falando, tecnologia é um assunto que sempre esteve em alta nos últimos anos, tem observado uma explosão de novos produtos e serviços que o tempo todo estão sendo discutidos. As provas costumam trazer sempre as curiosidades e novidades do mundo informatizado, como a apresentação de novos aplicativos, por exemplo. Não se esqueça que a tecnologia não se resume a aparelhos eletrônicos, pode estar presente em lugares onde pouco se espera, no campo, dentro de museus, roupas e vestimentos. Então, aquilo que eu estava explicando para vocês. Ele vai falar da tecnologia como um todo. Não só pode ser o uso de tecnologia, por exemplo, no desenvolvimento de medicamentos novos, pode ser no campo da robótica, pode ser no campo de telefonia. Então, tudo que tem a ver com ciência e tecnologia também vai cair nisso, certo? Importante salientar que o Enem e vestibulares não pretendem discutir apenas aspectos negativos do desenvolvimento tecnológico, quanto muitas vezes pode parecer, mas também como podemos usar as novas ferramentas a nosso favor. Portanto, vale sempre a dica, esteja atento para desenvolver um olhar crítico sobre a forma como essas informações são expostas, tá? Então, a gente vai começar agora a trabalhar algumas questões anteriores do Enem, como a gente costuma nos capítulos do livro, sempre com essa versão agora de tecnologia. Então, está aqui. Primeira questão. British government to recruit teens as next generation of spies. Então, só lembrando que aqui spies é uma abreviação de spies. Spy, no caso é o plural de spy, que aí seria espiões. Então, ele está falando sobre o governo britânico que está recrutando adolescentes como a próxima geração de espiões. Bom, então o texto ele começa aqui falando um pouco sobre o filme do James Bond, que é um dos espiões mais famosos, né, daquela série de filmes, e como que isso estão querendo trazer uma nova geração para isso, tá bom? Então, que ele começa a chamar Xbox Generation, porque é a geração do videogame, a geração que está atual. Tá? Então, como de costume, não vou ler o texto todo com vocês, porque senão vai demandar um tempo muito grande. Vamos focar direto aqui nas perguntas. Então, ele está aqui. Segundo as informações veiculadas pelo NBC News, a geração digital tem seu espaço conquistado nas agências britânicas de inteligência. O governo britânico decidiu que, nesse caso aqui, a resposta certa é a letra D. Implantará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos. Então, aqui o próprio título já dá essa ideia. O governo britânico recruta adolescentes como nova geração de espiões. Tá? Então, a primeira aqui, a resposta é a letra D. Certo? Esquece, não vai dar certo. Então vamos lá, continuando aqui agora. Opa, deixa eu voltar aqui rapidinho que fui para a página errada. Vamos lá, voltando aqui. Ver como a tecnologia que às vezes a gente se enrola um pouquinho na tecnologia, né? Então vamos lá. Frank's Tissue Printable Cell Technology, certo? Então mesmo esquema, não vou ler o texto todo. Vamos tentar ir pelas perguntas qual seria a opção correta, ok? Vou ler só o que está aqui. Em November, Research for University of Wollongong, em Austrália, anuncia a New Bio Ink. Então, lembrando, ink, tinta, bio, que seria de biologia, biológico, né? Então, seria uma tinta biológica, que é a step
toward really printing living human tissue as inkjet printer. Então, vamos lá. O texto relata as perspectivas no campo da tecnologia para cirurgias em geral. E a mais promissora dessa tecnologia, no momento, enfoca. No caso aqui, a resposta certa seria a letra C. Desenvolvimento de uma tinta para produzir pele e tecidos humanos finos. Que está aqui logo no início. Anuncia new bio-ink that will step forward the printing living human tissue on an inkjet printer. Certo? Então aqui a resposta certa é a letra C. Desenvolvimento de uma tinta para produzir pele e tecidos humanos finos. Ok? Passando para a próxima pergunta, próxima página. Vamos lá. Opa! Então aqui a gente começa falando um outro texto aqui. Ancient Dreams of Intelligent Machines, 3 Years of Robots. Por que ele está falando de 3.000 anos de robôs? Porque a ideia de robô já era defendida pelo filósofo René Descartes, tá? Responde from the automata. Então a ideia do autômata é um sistema automático, né? Um sistema de repetição, tá? Então, vamos lá. Aqui as perguntas estão em inglês. É tipo de questão já um pouco mais difícil, porque aí você já tem tanto o enunciado, tanto a pergunta em inglês, quanto o enunciado também em inglês. O texto em inglês e o enunciado em inglês. According to the test, it's correct to say that René Descartes. Então, de acordo com o texto, é correto dizer segundo René Descartes. Então, tá logo aqui no início. Was reported found autonomous spirit view that living things were biological machines that function like a clockwork. Então ele já fala que o sistema biológico funciona uma máquina biológica que funcionaria como um relógio, certo? Por que ele pega a definição de relógio? Porque na época de René Descartes a coisa mais precisa, mais coisa que precisa que ele tinha seria um relógio que informa a hora de forma correta. Então a gente está falando aqui de muito tempo atrás, certo? Então aqui a resposta correta seria a letra B. De acordo com o texto, é correto dizer que René Descartes estava entusiasmado sobre o movimento de mechanical devices, de equipamentos mecânicos, tá certo? Então qual é a ideia do robô? É fazer repetições, o autômato, né? Fazer repetições de serviço. Então por isso que a gente vê isso nas fábricas, né? São robôs produzindo material em massa. Bom, according to the test, it's correct to say. De acordo com o texto, é correto dizer. Então aqui a resposta correta seria a letra C. There are groups with different positions about intelligent machines. Então aqui o texto fala de dois grupos com ideias diferentes sobre a inteligência das máquinas, né? A gente tem o primeiro grupo, que é onde se encaixa o Descartes, que ele era favorável, ele achava que isso ia revolucionar o mundo, como realmente acabou acontecendo, revolucionou o mundo, e que seria possível até vencer a morte, né? Não chega a esse ponto, né? Mas hoje as máquinas facilitam muito a qualidade de vida. Hoje, com essa pandemia de coronavírus, a gente vê quantas vidas dependem dos respiradores artificiais. São máquinas mantendo pessoas vivas. Hoje, principalmente nessa pandemia, que a gente vê o quanto isso está em nosso dia a dia. E outros grupos que defenderia era contra a inteligência artificial, dizendo que ia acabar inutilizando a raça humana. Bom, então a resposta certa aqui seria a letra C. Dois grupos com diferentes posições sobre a inteligência das máquinas. Bom, então aqui é uma tirinha onde duas amigas estão conversando e elas baixaram um aplicativo que faz a leitura do código de barra das embalagens de alimentos e indica a quantidade de peso que ela quer perder. Então é tipo assim, ele controla, ele vai escanear o rótulo do produto, vai dizer, ó, esse produto tem tantas calorias, você vai ingerir tantas calorias se comer. Ele ajuda a pessoa a controlar para a dieta.
Bom, aqui a resposta correta depende da leitura dos aplicativos. A resposta correta aqui seria a letra C. Perdão. Registra informações nutricionais a partir dos rótulos dos alimentos. Certo? Passando para a próxima questão. How fake images change our memory and behavior. Então, como as imagens falsas mudam nossa memória e comportamento. Certo? Então, vamos passar para a próxima página aqui para a gente ver. Então, o texto está falando sobre isso. E aqui a gente tem a reportagem apresenta consequências de uso de novas tecnologias para a mente humana. Nesse contexto, a memória das pessoas é influenciada pelo, aqui no caso seria a resposta certa, a letra A, a alteração das imagens. Então, ele vai fazendo colocar imagens falsas para um programa que faz manipular o conhecimento, não conhecimento, o seu entendimento sobre determinado assunto. Bom, então aqui a resposta certa, letra A. Passando para as próximas questões, esse aqui já é um texto bem longo, né, falando sobre Artificial Intelligence, ou AI, que a gente chama de IA, que é inteligência artificial. Is going to play an enormous role in our lives in the global economy. Então, going to play quer dizer que vai ter um enorme desenvolvimento nas nossas vidas. Não desenvolvimento, não chega a comandar, eles vão ditar mais ou menos, vão organizar tanto as nossas vidas como a economia global, certo? Então aqui ele vai falando, é um texto bastante longo, né? Um texto já com uma dificuldade maior. E aqui a gente tem as alternativas corretas. Segundo, correta no texto, o autor afirma que, aqui no caso, seria a letra A. Os legisladores precisam compreender a inteligência artificial para que possam criar regulamentações que não tenham seguros, porém sem refrear a inovação. Certo? Então, esse é o grande discurso da tecnologia. Então, a tecnologia ela dá uma série de informações, uma série de possibilidades para vocês, mas a gente tem que saber usar, saber dosar o uso correto dessa tecnologia. Então, isso aqui no texto está aqui. It means that our policy makers must understand and help to guide AI so it benefits society. Então, isso significa que nossos policy makers seriam nossos fazedores políticos, ou seja, os políticos, né? Precisam entender e ajudar a guiar a inteligência artificial para beneficiar a sociedade. Bom, então aqui a resposta correta, letra A. O autor defende uma regulamentação definida por software, pois, então aqui ele vai te dar 4 opções, né? E vai perguntar qual dessas opções seria a correta, tá bom? Isso também é um tipo de questão que também costuma cair muito no Enem. Ele te dá 3, você tem que analisar as 4 opções e analisar qual é verdadeira e qual é falsa, tá? No caso aqui, a única falsa seria a terceira opção. Então, nesse caso aqui, a resposta correta seria a letra B, 1, 2 e 4. Então, a única opção errada seria a número 3. Por que não pode ser a A? Porque a 4 também está certa e ele não coloca a 4 aqui. Bom, então aqui a opção correta é a letra B. Passando para a próxima questão, ele vai trabalhar aqui em cima dessa propaganda do relógio, que esse relógio está aqui, World Smallest GPS Watch for Kids. Então, o menor relógio GPS para crianças. Então, o que ele está falando aqui? For Kids GPS Watch. Locate your wide ons. Tá certo? Então o que ele fala aqui? As informações anteriores permitem compreender que, aqui a opção correta é a letra D.
O dispositivo mais procurado no verão é o que permite os pais localizarem seus filhos por meio de smartphones. Então, o smartphone, o relógio, né, que vai ter a função lá do GPS, que permite que o pai localize a criança aonde ela estiver. Onde o celular estiver, a criança vai estar com o celular, o pai vai localizar ele através disso. Bom, então aqui, a opção correta é a letra D. Próximo aqui é um infográfico que mostra Tsunami Early Warning System. É um sistema de aviso de antecedência sobre tsunamis. Então, How the Pacific Early Warning System Works. Então, como que esse sistema de avisos do Pacífico avisa sobre tsunami. Ele está mostrando como que isso funciona. Então, vamos lá. Acostumados a pequenos tremores quase diários, os japoneses, outras populações, são mais preparadas e treinados para enfrentar terremotos e tsunamis. Como o próprio texto já diz, isso é quase rotina para eles. Então, eles têm que estar preparados para saber lidar com isso. Para isso, eles contam com um sistema de alerta que avisa sobre a possibilidade de ocorrência das ondas gigantes. De acordo com o infográfico, é correto dizer que... Então, você vai analisar aqui as opções do infográfico. Então, vamos analisar aqui as opções, né? O sistema de detecção de tsunamis descrito pode ser utilizado, por exemplo, para alertar a população que mora na costa leste dos Estados Unidos quanto à possível ocorrência do fenômeno. Não, porque ele já diz aqui que ele está falando sobre o sistema do Pacífico, né? Ou seja, mais o pessoal da área lá da Ásia, do Japão, né? O Japão e os países próximos ali. Tá? Então, de cara aqui a gente já descarta a letra A. Letra B. Os dados são coletados pelas bolas de detecção, depois processados, são enviados por um satélite que retransmite diretamente para a população somente por meio de sinais digitais, rádio e televisão. Aqui no caso, ele também descarta que ele pode fazer tanto pelo telefone, por televisão, pelo rádio. Ele tenta avisar do máximo possível para a maior quantidade de pessoas possível sobre o tsunami. Bom, então aqui o centro de alertas transmite o aviso para as autoridades e para a mídia, que em seguida alertam a população quanto à possibilidade de chegada de um tsunami por meio da televisão, rádio e sistemas de telefonias. Então aqui o correto é a letra C, certo? O centro ele avisa a mídia para avisar a população. Então vai ser através de todas as mídias possíveis: telefonia, rádio, televisão, certo? Ele vai tentar avisar o máximo de pessoas possível. Então a resposta certa aqui é a letra C, ok? Então ele fala aqui: who's driving? Autonomous car may be entering the most dangerous phase. Então ele está falando aqui que os carros automáticos podem estar entrando na mais perigosa fase, né? Então a ideia do carro automático, como que seria isso? Você programaria o carro e o carro levaria você para casa, ou para o seu destino, para o seu trabalho, para onde você quisesse, certo? Então ele está falando aqui, ó, autopilot controls are not yet fully capable of functioning without human intervention. Tá? Então ele fala que o sistema do piloto automático, de controle de piloto automático, ainda não é capaz de funcionar sem a intervenção humana. Por quê? Ele precisa agir, às vezes vai ter informações contrárias. Então o texto fala quais são essas situações que pode acontecer, que necessitam da intervenção humana para poder tomar a decisão, certo? Então ele não decide isso, não porque ele não tem a capacidade, mas porque aí é uma questão de ética que depende da intervenção humana, certo? Então aqui a resposta certa seria a letra D, logo no início, ó, are not fully able to make decisions without the intervention of humans because not yet safe technology when drive on the road, certo? Então está logo ali no início que eu mostrei para vocês. Então a resposta certa aqui é a letra D, certo? Então galera, esse foi o tipo de questão que todo ele focado sobre tecnologia. Então a gente viu vários pontos de como que o Enem trabalha a questão de tecnologia, seja da tinta usada para a pele humana, seja no carro automático. Então várias e várias situações
que ele está usando a tecnologia, certo? Então, gente, vou parar o vídeo por aqui. Próxima aula, sempre falo próxima aula, mas é próximo vídeo. Próximo vídeo, a gente vai fazer o capítulo 7. Tentem fazer, mesmo esquema, tentem fazer aí as resoluções, tentem fazer as atividades. Dúvidas, vocês podem passar um e-mail para mim. Professor, estou com algumas dificuldades aqui, não estou conseguindo fazer. Eu vou tentar ajudar vocês aí na medida do possível. Continuem fazendo as atividades pelo site ou pelo aplicativo, que aí vocês já têm mais ou menos uma noção de como está o andamento, certo? Então, por hoje é só, vou parar o vídeo por aqui. Até a próxima aula. Fique com Deus, um forte abraço a todos.